estou, né, no altar do Senhor. Aleluia. Aí foi um longo processo até chegar aqui, um processo dolorido, mas eis-me aqui para que o Senhor cumpra o que Ele tem que cumprir sobre a minha vida. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas 24, 13. A gente chega aqui e tudo cai, a gente fica nervosa, mas amém, tudo está no nome do Senhor, tudo seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor, Amém. que Ele venha cumprir na vida de cada um, que essa palavra cumpriu sobre a minha, em nome de Jesus. Lucas 24, 13. Amém, irmãos? Lucas qual? 24, 13. 24, 13. Tá bom. Glória a Deus. Aleluia. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Tem algumas Bíblias que vão dizer 10, vão dizer 60 estágios. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram na manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram a nos contar ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles lhe disseram como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando com Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que constavam a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam adiante. Mas ele insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, o partiu e os deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando em nosso coração enquanto eles nos falavam a caminho e nos expunham a Escritura? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido e como Jesus foram conhecidos por eles quando partiu o pão. A palavra do Senhor nos traz aqui que aqueles discípulos que viveram com Jesus, passaram tempo com Jesus, e ali depois da ressurreição, por incredulidade, eles deixaram de acreditar em tudo aquilo que o Senhor veio a pregar durante o tempo que estava com ele. Jesus foi morto, crucificado, ressuscitado, e aquilo já estava escrito, já tinha. Enquanto Jesus caminhava com eles, o Senhor já os dizia o que iria acontecer. Mas quando aconteceu, eles não acreditavam. Eles eram incrédulos. É tanto que os entendimentos dele foi fechado, que muitas vezes nas nossas vidas acontece. A incredulidade nos toma quando uma bênção demora a chegar. A incredulidade nos toma quando muitas vezes estamos orando e nada acontece.
Mas antes de acontecer no físico, acontece no mundo espiritual. Aleluia. Então, cada um que tem orado por uma bênção, cada um que tem orado por um parente, cada um que tem buscado algo da parte do Senhor, permaneçam no Senhor. Crê somente que isso Ele fará. Porque Ele foi morto, foi ao céu para nos preparar lugar. Enquanto Ele preparou esse lugar para nós lá, Ele está nos preparando aqui na terra. Mas aqui na terra exige muita renúncia. Para permanecer no Senhor, tem que ter renúncia. Não há vida sem renúncia. Temos que deixar pecados, pecadinhos, pecadões, né? Para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão, mas existem consequências pequenas e consequências grandes. Então essas consequências vêm sobre as nossas vidas com um peso muito grande. Então o Senhor hoje nos convida a voltar. Logo depois que Jesus crucificado, eles dizem aqui, Ele era. Eles acharam que Ele era. Ele não era, Ele é. Ontem, hoje e sempre para nós. Então a incredulidade os cegaram. E mais adiante o Senhor perguntou para ele como que eles custavam entender o que Ele deixou. Como se o entendimento deles foi um cego, e hoje o entendimento da gente está sendo cego por redes sociais, por afazeres domésticos, que a gente fica o tempo todo ocupada. Eu mesmo sou uma delas. O tanto que o Senhor me cobra mais tempo, mais tempo, mais tempo. E eu tenho dado a voz ao Espírito. Mas antes eu ficava medindo a minha régua com a régua dos outros. A gente não mede nossa régua, nós não medimos nossa régua com a vida do outro. Quantas vezes o outro ora por dia, quantas vezes o outro lê a Bíblia por dia. Faça do seu jeito, começa do seu jeito. Porque quando eu comecei, eu ficava o tempo todo aqui olhando as pessoas que vinham. Eu oro tantas horas, eu vou num monte quantas vezes. Mas isso nunca deixava eu crescer, porque a minha régua estava de acordo com os outros. E quando eu percebi que meu entendimento se abria quando eu ouvia a Bíblia por áudio, quando eu ouvia pregações, quando eu ali, o tempo que eu tinha disponível, eu colocava para o Senhor. E todo o tempo, o meu tempo é disponível para o Senhor. Quantos aqui me conhecem há 2 anos na missão? Tudo que me pedes aqui para poder servir na obra, eu estou de prontidão, eu não reclamo. Muitas vezes é dolorido, eu levanto às 4 da manhã todos os dias. Tem dia que eu chego aqui cansada do serviço, porque eu não quero perder um culto. Porque todo o tempo que nós estamos aqui, nós temos que buscar a presença dEle, clamar a presença dEle. E muitas vezes você fala assim, chegar em casa eu vou fazer isso, chegar em casa eu vou para o meu quarto, eu vou orar. Vai nada, os afazeres te tomam. Aí você não vem na igreja, você vai para a frente da televisão assistir novela, programas indesejados, que vão implantar no pensamento de vocês coisas que não agradam ao Senhor. E eu falo por mim, irmãos. E eu estava num tal de rios o tempo todo, e ali a gente perde tempos com isso. E o Senhor falou, filha, não, chega, basta. E eu entreguei ao Senhor, falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer, a partir de hoje eu estou sem redes sociais até um certo tempo. Até que eu me discipline na tua presença. Até que eu possa pegar um telefone e aquilo não me consumir. Então, é difícil? É renúncia. Quantas coisas vai ter que deixar para trás? E o Senhor, Ele quer o seu coração. Ele quer seu coração, mas Ele quer seu coração quebrantado. Aleluia. Quantas renúncias teremos que fazer? Não importa até a volta dEle. E se Ele te buscar antes, glória a Deus. Se Ele me buscar antes, glória a Deus. Mas saia de casa todos os dias com a certeza que se te acontecer alguma coisa, você sabe para onde vocês estão indo. Essa é a maior certeza que eu tenho todo dia que eu levanto da minha cama. A gente não tem medo quando a gente está em Cristo. A gente tem um temor muito grande perante a palavra dele. E quantos têm sucumbido à voz do Espírito Santo através de coisas, de afazeres, de redes sociais? Hoje eu falo redes sociais porque é a que mais está pegando na vida do crente mesmo. Quantas coisas nós deixamos de fazer? E outra coisa, um dia a Vivi pregou aqui sobre o que mina a nossa mente. Tudo aquilo que você bota os olhos nas redes sociais, vai minando. Satanás não levou uma terça parte do anjo de uma vez, não. Quando ele viu que ele tem poder, que ele tinha autoridade ali no meio deles, ele foi minando até levar. Absalão não tomou o trono de Davi da noite para o dia, não. Foram 4 anos minando ali na porta ali da cidade. Minando ali cada um que entrar. Até
até que ele foi rei. Mas o orgulho dele fez ele cair, assim como Satanás também. O orgulho, as iniquidades fizeram cair. Satanás foi expulso do céu, porque teve altivez, teve orgulho. Absalão também teve orgulho. Absalão, ele desejou o reino do pai. E a beleza de Absalão era linda, ele era maravilhoso, tinha um cabelo maravilhoso que ele se orgulhava. E certo dia o cabelo prendeu na galha e tchau, benção. Foi ceifado. Porque muitas vezes nós deixamos as coisas nos sucumbir, a incredulidade vir. E nós perdemos a presença do Senhor. E mais à frente, o Senhor continuou caminhando com eles. E de uma certa vez o Senhor deu que ia para longe, para saber onde estava o coração desses discípulos. Onde está o coração de vocês nessa manhã? Onde está o meu coração nessa manhã? O que temos feito para o Senhor? O entendimento deles só foram abertos quando eles convidaram Jesus a sentar à mesa com eles. Então que nessa manhã cada um chame ao Senhor, chame a presença do Senhor dentro do seu lar. Tem autoridade dentro do seu lar. Quando eu comecei a minha caminhada, eu cheguei aqui e o vento balançando para lá e para cá. E eu falando, Senhor, eu preciso de permanecer. Dessa vez eu não vou sair. E eu agarrei com o livro de Daniel. E Daniel me ensinou a perseverar. E o Senhor, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu fui perseverando. Eu falei, não, eu vou perseverar, eu vou ficar. Mas eu voltei, irmãos, pela dor. Quando eu vi a minha filha indo para o caminho que eu estava. E foi dolorido, porque eu falei, Senhor, minha filha não. Será que vamos pagar com a vida dos nossos filhos pelos pecados que têm cometidos? Porque a nossa iniquidade é visitada nos nossos filhos. Então ali começa uma guerra no mundo espiritual. Ali de remir tudo aquilo que você declarou, tudo aquilo que você plantou. Você tem que remir tudo aquilo, você tem que pedir perdão, você tem que buscar ajuda. E eu cheguei ao meio ao vento, e de repente, às vezes eu ia sozinha, às vezes eu me apegava em um, me apegava no outro, mas eu tinha que me apegar ao Senhor a todo tempo, ao Espírito Santo. Palavras vinham me confrontando, Satanás levantava pessoas para que eu saísse. O meu próprio eu me quebrava inteira, porque muitas vezes eu ficava ali no orgulho. Eu era muito ferida, porque eu já tinha tentado ficar na presença do Senhor muitas vezes e não conseguia. Foi a primeira cura que o Senhor me deu. Foi essa, do mimimi. Toda vez que eu chegava na igreja, ai, mas o grupinho ali faz isso, ai, mas o grupinho faz aquilo, mas ninguém me chama. Mas Satanás, ele está aí para minar a nossa mente mesmo, para nos deturpar da presença do Senhor. Ele não quer que a gente permaneça. Ele não quer que a gente permaneça. O tempo dele aqui na terra está acabando e ele quer levar quantos jovens for preciso. E o que nós temos feito pelos nossos jovens? Será que no coração de vocês não há de ver um jovem perdido lá fora? O Senhor nos levantou aqui num grupo de 3 para estar indo num monte durante 3 meses para clamar por essas vidas, porque nós queremos essas vidas de volta no caminho do Senhor. Quantas almas que estavam dentro da igreja estavam pulando carnaval? Dói, irmãos, dói ver pessoas retrocedendo, pessoas que andaram com Jesus, assim como esses discípulos. Andou com Jesus, a incredulidade veio e os roubou da presença. Então, que nessa manhã nós convidamos ao Senhor para poder fazer parte da gente, da nossa vida, que nós possamos levar Jesus para a nossa casa, que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo todos os dias. O Ney um dia na escola dominical nos perguntou, será que hoje a nossa Bíblia for tirada, o que a gente conhece, vai fazer com que a gente permaneça no tempo de perseguição? Será? E isso é um questionamento muito grande. Será que nós temos entendimento suficiente para permanecer a ser perseguido? Porque o Brasil não é perseguido não, gente. Eu acompanho vários profetas aí para fora, pastores, que ficam aí pregando para fora, o tanto que eles sofrem. A Rose me mandou uma pregação que foi a confirmação dessa palavra do moço chamado Mohammed. Esse moço foi expulso porque o pai dele
ele queria que ele simplesmente saísse de casa e fosse abrir mesquita, né, no islamismo. E ele de repente pegou a Bíblia e começou a ler Mateus, ler Marcos e começou a ler Lucas. E ele falou que naquela hora o entendimento dele abriu. Eu falei, Senhor, é confirmação da tua palavra. Glória a Deus. E esse homem, ele permaneceu, não dá tempo de eu contar a história dele, mas esse homem era perseguido, a ponto das pessoas ali islâmicas pegar a família dele. Esse homem viu 7 homens ter relação com a esposa dele, bater nos filhos dele. E isso é só uma das histórias, porque foram muitas e muitas e muitas e muitas que o pastor contou ali, porque são pessoas que eles protegem lá fora. A igreja perseguida. O trabalho que eles têm é muito lindo. E ele veio trazer sobre Êxodo 32. Porque, na verdade, o que acontece com ele? Ele ficou tão indignado com o Mohammed contando essa história para ele, que ele falou, não, você vai sair daqui agora. Eu vou tirar sua família desse país, eu vou te levar, vou te proteger. E ele falou que agiu na carne mesmo, foi na carne. Ele queria a todo custo oferecer céus, mundos e fundos. Ele falou, não, eu vou ficar. Eu fui chamado para isso. E ele permaneceu naquele país. E a última notícia que eu tive é que ele foi separado da família dele, e há 1 ano a família dele se continua lá, e ele teve que sair porque a vida dele estava em risco. E esse pastor trouxe Êxodo 32, porque ele saiu de lá como um miserável. Ele falou que ele, assim, ofereceu um bezerro de ouro para ele. Ele estava oferecendo um bezerro de ouro para ele, e ele escolheu permanecer. E a fé dele não era nada naquele momento, nada. E Êxodo fala que quando Moisés subiu ao monte para orar pelo povo, o povo viu que Moisés estava demorando. E o que quis? Quis uma estátua para poder adorar. Arão não aguentou a pressão. Será que nós vamos aguentar a pressão se formos perseguidos? Será? Arão foi perseguido, foi ali pressionado, e ele cedeu ao povo fazendo ali o bezerro de ouro. E será que hoje nós estamos adorando a Deus ou uma liderança? Será que o pastor for removido, igual foi aqui, muita gente vai sair da igreja? Onde nós temos colocado nosso coração? Nós temos colocado o coração em Cristo ou nos homens? Essa palavra eu deixo para vocês. E eu quero agora lembrar vocês do 7 derramamento do sangue de Jesus. Para que essa palavra queime o coração de cada um. E que o Senhor venha fazer, cumprir-se essa palavra no coração de vocês. Lá em Lucas 22, 44, o Senhor declara ali, em Salmo 127 também, vou pedir os irmãos para abrir, porque o horário é pouco, que o suor de Jesus foi a primeira gota do sangue dele derramado. Ele suou gotas de sangue ali no Getsemane por nós, para que nós fossemos redimidos. E que cada um hoje receba do Senhor a gratidão, a fidelidade, restaure isso dentro de vocês. Que quebramos todo espírito de mamon na nossa vida, que está nos ocupando através do nosso suor, do nosso trabalho. Nós somos criaturas caídas porque Adão pecou. E ali o Senhor suou gotas de sangue, que o DNA dele seja refeito hoje na nossa vida. O Adão trocou o amor pelo suor. Quantas vezes nós fazemos isso também, porque a gente sai da dependência do Senhor e quer viver do suor do nosso próprio trabalho. Não vai, gente. A gente pode trabalhar, e sem Jesus a gente não vai ter nada. E tudo aquilo que a gente custa com suor, sozinho, é doloroso. É muito doloroso. Isaías 54, 4 e 5 nos fala do corpo flagelado do Senhor. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, física, mental, emocional. Então hoje que nós possamos firmar nossos pés em Cristo, não levar sobre nós esse jugo, porque ele foi chicoteado por nós. Nessa semana que antecede a ceia, que cada um possa refletir o que tem feito para Deus. Quem
zé na presença de Deus? Quando você zé quando está sozinho em casa? Quando você zé quando vai para o banheiro tomar banho? Vocês têm levado Jesus? Nós temos levado Jesus conosco para onde a gente vai? Será que os lugares que estamos frequentando, Jesus pode frequentar? E que o Senhor nos purifica e nos justifica todo o tempo, porque o sangue dele foi derramado, ele foi flagelado por nós. Em Marcos 15:34, nos fala do furo, cada furo dado, a coroa que foi enfiada na cabeça dele. Aqueles espinhos murcharam porque o sangue de Jesus era puro. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que nossa autoridade seja restaurada. Então, que em nossa autoridade, dentro do nosso lar, na nossa casa, onde quer que a gente for, a gente leva a autoridade do Senhor. Em Isaías 56, 1 Coríntios 15:49, nos fala do rosto desconfigurado, da barba arrancada. A barba do Senhor foi arrancada. Quanto doloso isso é, gente. O sangue dele foi expelido por cada cabelo arrancado. Vocês têm noção do que é isso? Não, nós não temos noção. Porque todo dia, muitas vezes, nós escolhemos pecar. Pecar. E nós só vencemos isso com constância. Constância no Senhor. Então, que a identidade do Pai venha sobre vocês. Sobre mim. Sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. Que essa imagem seja restaurada de identidade. Que o véu seja tirado dos nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós no mundo espiritual, como é. Que esse véu saia e que nós possamos enxergar, porque o véu já foi rasgado. E muitas vezes nós queremos permanecer com essa venda nos olhos. As mãos dele foram transpassadas por pregos. E quantas vezes, através das nossas mãos, nós abençoamos. E pela caminhada, pela incredulidade, nós deixamos os dons que o Senhor tem nos dado ir, se esvair. Irmãos, convida o Senhor. Permaneça no Senhor e deixe que o Espírito Santo flui os dons dele na sua vida. Porque através das nossas mãos nós abençoamos. E que o que o Senhor colocar na mão de você seja para abençoar o próximo. Porque o que Ele te dá não é para você, não é para você guardar no banco, não. O que Ele nos dá é para usufruir, sim. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor bênção, e o Senhor vai lá e nos dá. Talvez você quer uma casa linda com piscina, o Senhor te dá. Os domingos você não vai na igreja porque vai receber visita. Às vezes você quer dinheiro, quer ser abundante. Aí muitas vezes o Senhor te dá. Você passa mais tempo viajando do que fazendo a obra. Não, gente. Descansar é necessário, sim. Mas o nosso descanso não é aqui, não. O nosso descanso é na glória. Então que nós possamos abrir os olhos e que nossas mãos sejam restauradas para a gente guerrear no mundo espiritual. Para a gente ter produtividade no Senhor. O sangue dos pés dele, quando os cravos ali foi cravado, Salmos 22, trazendo juízo sobre toda força maligna. E assim como aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, assim que o Senhor foi crucificado, a incredulidade tomou conta, eles voltou para trás correndo, já ia embora. Que o Senhor nos faça voltar ao centro da vontade dele nessa manhã, porque os nossos pés para caminhar no Evangelho é para ter essa busca com o Senhor. E por final, João 19:34. Quando ali a lança foi traspassada no coração dele, quando saiu sangue e água daquele coração, a água que nos dá vida, o sangue que nos limpa, nos purifica. Nós somos filhos amados, nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos privilegiados por estar aqui. Que nessa manhã o sangue de Jesus restaure em nós o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a
a fidelidade, o domínio próprio. Que possamos ter a plenitude do caráter de Jesus. E que a glória dele venha resplandecer sobre nós. E que esse sangue não foi ali derramado à toa. Esse sangue foi para nos redimir dos nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Irmãos, ele morreu naquela cruz para poder nos dar vida em abundância. Mas essa vida em abundância exige de nós perseverança. Existe de nós busca, existe de nós dedicação, existe de nós renúncias. Irmãos, eu mexo com projeto social, eu levo a palavra do Senhor nas clínicas de recuperação, com o grupo, não eu sozinha. E a gente chega lá e vê aqueles corações tão destruídos que Satanás destruiu. Pessoas que perderam o casamento, pessoas que estão ali acabadas, tentando achar um alvo para prosseguir, e nós estamos ali. Pena que tem tantos poucos trabalhadores na casa do Senhor. Pena que todos, a maioria estão perdidos dentro de si mesmo. Então que nessa manhã nós se encontre, porque lá fora tem almas clamando, indo para o inferno, e essas almas vão ser cobradas nas nossas vidas, nas nossas costas. O Senhor vai nos cobrar por cada um que passou por nós. E nós não demos testemunho. Às vezes não precisa de falar nada não, irmãos. Mas qual que são os nossos testemunhos no nosso trabalho? Qual que é o nosso testemunho no ônibus? Quando o ônibus demora, você vira para o seu próximo e começa a reclamar. Você começa a falar palavrão porque é parado no trânsito. Tudo isso nos afasta do Senhor. E muitas vezes, lá em Tiago fala que a gente muitas vezes não recebe porque pedimos mal. Pedimos mal porque oramos, pedimos ao Senhor aqui, mas quando chega lá fora, está xingando o filho, está amaldiçoando o filho, você amaldiçoa sua casa, você começa a amaldiçoar tudo. Para pensar em cada palavra que sai da nossa